Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Deus, em sua infinita graça e bondade, nos deu a oportunidade de estar de volta apresentando o programa Fé Perfeita, que tem como objetivo levar até você a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos muito felizes, muito agradecidos pela sua audiência. Queremos dizer que tem sido uma oportunidade muito boa de interagir com muitos dos nossos telespectadores do interior. Temos mandado e enviado a caravana Fé Perfeita para evangelismo, pregação, cânticos, distribuição de DVDs e literaturas a todos os nossos telespectadores, e tem sido muito bom recebê-los também aqui no nosso templo, em João Pessoa, em Recife, em São Luís do Maranhão, enfim, em Natal, todos esses lugares aonde o programa Fé Perfeita tem sido apresentado. Quero deixar com você o nosso muito obrigado e o Deus te abençoe. Quero, nesta programação, retornar com você ao livro dos Gênesis. Estamos estudando um episódio que aconteceu no Gênesis depois da multiplicação do ser humano sobre a terra, depois da perversão, da desvalorização feminina em que os filhos de Deus entravam, homens a mulheres, sem se casarem, depois que nós vimos toda a mistura da raça humana. A raça humana se misturou aqueles que descenderam de Adão e os que descenderam de Caim, que viera da serpente. Então, daí para frente, a violência, e Deus resolve colocar um fim a tudo isto, porque isto tudo é uma figura de que num dia destes, Jesus usou este fato para comparar os dias finais da humanidade sobre o planeta. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Haverá um acerto de contas, irmão. Sem dúvida alguma, haverá um acerto de contas. Os pecados de muitos os encontrarão. Pode ter certeza, a sociedade, as pessoas pensam que passaram desapercebido diante dos olhos de Deus com aquilo que praticaram. Mas a hora está chegando. Então, olhando os dias de Noé e a semelhança, nós vimos a multiplicação do ser humano sobre a terra e a multiplicação da maldade. Quanto mais as cidades incham, quanto mais a população cresce, você vai ver, e quanto mais até a religião se propaga, mais violenta, mais imoral, mais difícil está a maneira para viver aqui na terra. Mas em meio a tudo isto, nós encontramos o capítulo 7 do livro de Gênesis, dizendo: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Olha, se eu fosse olhar aqui um quadro apenas histórico, eu diria assim: Noé foi um homem justo naquela geração. Deus o considerou justo e o mandou entrar na arca e deu a ele a oportunidade de ser salvo. Esta é apenas
uma história. Mas vamos trazer o quadro profético porque Deus fez isto com Noé. Vamos trazer isto para bem perto de nós. É assim, será que Deus encontrou que você é justo nesta geração? Será que Deus daria a você e à sua família a oportunidade da salvação? É bastante curioso isto, porque nós estamos vendo que aqui, por Noé ser justo, Deus inclui a sua família dentro do programa da salvação e faz com que a família escape através do dilúvio, mesmo levando dentro da arca uma semente cruzada que era por onde passaria a semente da serpente para depois do dilúvio, para recomeçar o mal sobre a terra. Porque Deus não exterminou o mal da primeira etapa, porque Deus tem um programa e o programa dele vai ser cumprido conforme ele programou. Então você tem aqui Deus encontrando Noé e achando ele justo e com isso salvando a sua família. Vou parar aqui para analisar com você. Gente, qualquer pessoa sensata, equilibrada, sabe que a sua salvação, mãe de família ou pai de família que me assiste, ou mesmo moço ou moça, que a sua salvação, sem a salvação da sua família, é uma coisa que não lhe daria nenhum prazer. Imagine você na eternidade, imagine você sendo arrebatado e pensando, a minha mãe, os meus irmãos, o meu pai, ficou para grande tribulação. Vai ser destruído. É uma coisa que você para pensar e tem que analisar. Deus quer, através de você, abençoar os seus familiares. Foi através de Abraão que Deus abençoou toda a sua semente. E são abençoados até hoje por causa do compromisso de Deus com Abraão. Aqui você para analisar qual é o prazer de uma mãe se seus filhos não forem salvos com ela. Qual é o prazer de um pai em deixar sua família sem salvação. Eu estou falando de maneira clara para você. Deus salvou Noé com a sua família. Deus deseja salvar você e salvar sua família. Eu sei que a sua vida, a sua intercessão e a sua fé e a sua posição em Cristo dará à sua família, levantará na sua família uma série de interrogações. Será que vale a pena servir ao Senhor? Preste atenção, a sua vida será o diferencial dentro da sua casa. A Bíblia, no capítulo 16 do livro de Atos, relata a prisão de Paulo e Silas lá na cidade de Filipos. E quando eles foram presos e açoitados, lá pela meia-noite, enquanto eles estavam presos, depois de terem sido açoitados, louvavam a Deus. E quando louvavam a Deus, veio um terremoto. E os presos se soltaram, e o homem, o carcereiro, que estava ali guardando, quando viu que eles haviam escapado, que as celas haviam sido abertas, ele pensou, vou morrer. Então ele pegou a espada e ia se suicidar. Paulo disse, não faças isto, porque todos nós estamos aqui. E ele então parou e disse, senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? A pergunta que ele fez é para você que está em casa me assistindo. Será que você tem sede e vontade de salvação? Você veja que a vida de Paulo, o comportamento de Paulo, chamou a atenção do carcereiro. Mas a vida de Paulo e o testemunho de Paulo e a conduta de Paulo e Silas não somente chamou a atenção do carcereiro, mas abriu a oportunidade para que a salvação chegasse ao carcereiro e chegasse à sua família também. Então, Paulo responde, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Veja,
Se esta pergunta fosse dirigida a mim e a você hoje, uma pessoa viesse e dissesse para você: o que eu farei para ser salvo? Qual é a sua resposta? Você diz: deixa de fumar, deixa de beber, deixa de vestir imoralmente. Não, você tem que falar: crê no Senhor Jesus. Não é o que eu não devo fazer para ser salvo, mas é o que eu devo fazer para ser salvo. Não o que eu não devo fazer. Porque a primeira coisa é crer. Quando nós cremos, você pode notar que no programa passado eu falei que a maior hipocrisia que se encontra é as pessoas carregar a Bíblia e não viver os ensinamentos da Bíblia. Falei em 2 programas que não é a questão de ler a Bíblia, é viver a Bíblia. Preste atenção que quando a gente diz que crê na Bíblia, a gente obedece. Como é que eu vou dizer que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e não obedeço a palavra de Deus? Como é que eu digo que creio no Senhor Jesus e não guardo os seus mandamentos? Que crença é esta? Quando você diz que crê e não vive aquilo que você crê, amigo, irmão, olha, é porque você não crê, você enganou a si próprio. Então, o carcereiro creu, e quando ele creu, a coisa que ele fez foi beneficiar sua família. Eu sei que há tantas pessoas que estão decepcionadas com o Evangelho, porque os pais dizem que creem, mas se crescem não faria com os filhos o que fizeram. Por exemplo, a Bíblia nunca te ensinou, mãe ou pai, espancar o seu filho. E a Bíblia nunca ensinou a você, pai e mãe, também deixar seu filho ser criado sem limites. A Bíblia, se você crê na Bíblia, ela ensinou ao pai e à mãe ter uma postura de que o filho deveria respeito a seu pai e a sua mãe. Esta é a promessa de Deus. A Bíblia ensinaria os pais a ensinarem os seus filhos. Pegue lá os livros, lá a saída de Israel, pegue lá o Deuteronômio, para você ver a insistência que era para que os pais ensinassem o caminho do Senhor, ensinassem os mandamentos, ensinassem os seus filhos a temer a Deus. Mas isso é o que os pais não fazem. Mas quantos pais dizem ser cristãos e colocam os seus filhos na frente de uma televisão para assistir programas imorais? Quantos pais não aprenderam a dizer não aos seus filhos? Então eles não podem me dizer que creem na Bíblia. A criação está errada. Quantas mulheres estão me assistindo que os maridos se tornam revoltados porque elas não creem na Bíblia? Porque a Bíblia diz: mulher, se você quer servir a Deus, sirva ao seu marido como você serve ao Senhor. Mas quando elas não servem ao Senhor, elas também não servirão aos seus maridos. Ou quando elas não servem aos seus maridos, respeitando, dando honra a eles, também ela não serve a Deus. Ora, se o homem, quantos as mulheres têm aversão pelo Evangelho? Porque a Bíblia nunca exigiu que você oprimisse a sua família, mas que você vivesse de tal maneira que a sua própria mulher e os seus próprios filhos e os seus vizinhos e os seus parentes notarão que a sua vida é uma vida diferente. Eles não vão entender, podem até te chamar de fanático, de religioso, de extremista, mas você veja, para entrar na arca e para ser considerado justo, Noé foi considerado pelos moradores, pelas pessoas de sua geração, como um louco. Então, na verdade, esta é uma coisa assim. A sociedade está demente, mas quem está demente vai chamar quem está saudável de louco. Esta é uma verdade. Então, preste atenção claramente aqui que o carcereiro, com a sua fé, com a sua crença, levou Deus para dentro da sua casa. E se você for manso, humilde, e se você se vestir, e se você for educado, e se você for temente a Deus, você pensa que isto não atingirá o coração da sua mulher e do seu marido e dos seus filhos?
Deixa o tempo passar, eles vão se lembrar das suas atitudes e se envergonharão de terem atitudes inversas à sua. Então, isto faz com que sua família também se beneficie disto. Cristianismo não é o fato de frequentar uma igreja. Cristianismo não é o fato de ler a Bíblia. Cristianismo é ser imitador de Jesus. É de viver como Cristo viveu em qualquer situação. Então, aqui temos que Noé entrou na arca porque foi considerado justo naquela geração. Isto é a minha preocupação. Por exemplo, eu sou filho de um lar cristão. Quando nasci, meus pais eram cristãos, eram evangélicos. Veja, sabe como eu fui criado? Fui criado com uma mãe, meu pai morreu. Eu tinha 1 ano e 5 meses, mas fui criado com uma mãe que me ensinou a nunca odiar, a perdoar. Fui criado com minha mãe, que me ensinou que a resposta para problemas da vida, que qualquer dificuldade na vida de uma pessoa é mudada com oração. Deixa eu lhe contar uma experiência. Uma certa vez, eu tinha 8 anos de idade. Entrou um ladrão na nossa casa e roubou tudo que nós tínhamos, enquanto nós estávamos fora. Havíamos saído, quando voltamos, a casa estava tudo revirada e aquilo que tinha de valores, joias e alguma coisa em casa foi levado. Minha mãe foi à delegacia, prestou queixa daquele ocorrido. Mas sabe qual era a solução? A solução foi essa. Eu, minha mãe e meu irmão, todos os dias no mesmo horário, no pôr do sol, minha mãe pegava a minha mão e a mão do meu irmão mais velho e nos ajoelhávamos os 3 na beirada de uma cama. E a oração da minha mãe para que eu e meu irmão fizesse era assim: Senhor, faça aquele ladrão vir trazer minhas coisas de volta. Isto foi 1 dia, foi 2, foi 3 e assim sucessivamente. Um dia, meu amigo telespectador, eu, minha mãe e meu irmão no pôr do sol, ajoelhados na beirada da cama, para minha mãe fazer esta oração junto conosco: Senhor, faça o ladrão trazer minhas coisas de volta. Alguém bateu palmas na frente de casa e quando ela foi atender, disse: aqui que mora Dona Nair? E ela disse: sou eu. Disse: nós prendemos o ladrão e pegou suas coisas, amanhã a senhora vai lá na delegacia buscar seus pertences. Então, desde pequeno, eu fui criado vendo Deus responder orações. E fui criado sendo ensinado o que era certo, o que era errado e vendo o comportamento de uma mulher que era temente a Deus. Sabe no que deu? Deu no que eu sou. Num homem que sei que problemas surgem na vida, que dificuldades surgem, mas que nós, como pais, transmitimos para os filhos, legamos para os filhos, no nosso comportamento e na nossa fé, uma oportunidade para eles se salvarem. Sabe o que disse o profeta William Branham? Um filho bem criado tem 90% de probabilidade de ser salvo. Por quê? Pelo testemunho, que é a maior pregação que existe. Então eu quero falar com você que está em casa, que se você viver a Bíblia, se seus filhos não te verem brigando, discutindo, vestindo imoral, sendo liberal, se seus filhos não te verem roubando, mentindo, prostituindo, você pensa que esta mensagem não ficará gravada na alma deles? Eles saberão por si só o que é certo e o que é errado. Eu já disse isto e volto a repetir. Olha, palavras convencem, mas testemunhos arrastam. É o teu testemunho que vai falar muito mais alto do que suas palavras.
o Noé creu. O Noé construiu a arca. Era uma vida. 120 anos os filhos vendo o pai tomar uma decisão de fazer o que Deus mandou. E eu quero dizer para você, ele só fez porque creu. E você não faz porque você não crê. Se você cresce, você viveria o que está na palavra de Deus. Como você não vive, você pode até viver dentro de uma igreja, você pode até ser pastor, você pode ser cantor, você pode ser obreiro, mas as pessoas que convivem com você sabem que você não crê naquilo que você professa crer. Mas você, ao tomar a palavra de Deus como absoluto, mostrará e provará para aqueles que estão com você que você realmente crê em Deus. Então, no dia que Deus mandou Noé entrar na arca, não houve dificuldade, porque do jeito que ele obedeceu a Deus para fazer a arca, ele obedeceu para entrar na arca. E no dia que os filhos viram ele fazer a arca, os filhos seguiram. E no dia que era para entrar na arca e Deus disse, entra tu e tua casa, os filhos entraram. O problema está aqui. Se nós cremos, nós vivemos. E se nós vivemos, nós influenciamos aos nossos familiares, aos nossos filhos a crerem também. E eu vou parar aqui e dizer, quer bênção maior para você deixar para os seus filhos? Quer herança maior do que você mostrar aos seus filhos o caminho do Senhor? Fale com eles estando andando, fale com eles assentado à mesa, fale com eles na sua cama, ensina desde pequeno o que é certo, o que é errado, não seja um agressor, não seja um opressor, seja uma pessoa que faça aqueles que convivem com você, através do seu ato e da sua maneira de ser, prove para eles a existência de um Deus e a sua fé neste Deus. Noé entrou na arca, salvou a ele, salvou sua casa. Você, confiado na palavra de Deus, obedecendo o que Deus falou, disse Paulo ao carcereiro, crês tu no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E se você crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. Quando eu digo crer, eu estou dizendo crer e obedecer. Então, se nós não obedecemos a Bíblia, nós perdemos o nosso tempo. Você vai ver que todos que ficaram fora da obediência do que Deus falou, poderia até dizer assim, não, eu não vou entrar nesse garajal aí, não tem ventilação, só tem uma janela em cima, não tem janelas de lado, o que você quer olhar para o mundo? As janelas laterais só te fazem olhar para as pessoas que estão lá fora. Deixe de olhar para o mundo e olhe para cima. Há um Deus que te ama, há um Deus que está te advertindo, há um Deus que deseja ver a sua felicidade e a felicidade da tua família. Quer bênção maior do que esta? Pensar que quando tudo aqui deixar de existir, ainda nós existiremos do outro lado, reunido com aqueles a quem nós amamos? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A bênção da tua família está dependendo da tua atitude de crer, de viver e de manifestar a eles uma porta que se abre para a vida eterna. Eu acho que esta lição aqui que nós estamos olhando aqui no capítulo 7, que Noé entrou porque Deus encontrou ele justo e a família entrou, nunca disse que a família era como ele, mas através dele a bênção chegou para aquela família. Oxalá, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, que este programa também chame a sua atenção, que você faça uma revisão na sua história de vida, que você olhe como você está vivendo diante das pessoas, que você pare um pouquinho e veja. Sabe, eu gostaria de terminar o programa fazendo o que minha mãe sempre me ensinou a fazer. Orando, confiando, crendo. Qual é o problema difícil? Qual é o quadro que Deus não pode mudar? O que é que você deseja que Deus não pode fazer por você? Agora,
A oração muda o quadro. Mas a Bíblia também diz, se você quiser crer na Bíblia, Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a esse ele ouve e responde. Agora, quero perguntar a você, você não gostaria de fechar os seus olhos, antes de mais nada se arrepender das suas atitudes desequilibradas, das palavras que saem da sua boca que não são agradáveis aos ouvidos do Senhor nosso Deus, das atitudes e dos comportamentos que você tem feito, que você sabe que são contrários à palavra, de atos de hipocrisia, de adultérios, de roupas imorais. Ei, você não gostaria de nesta hora entregar sua vida a Jesus? Você não gostaria de pedir perdão pelos seus pecados? Você não gostaria, então, de pedir e convidar a Deus para entrar na história da sua vida, para abençoar você e sua família? É isto que eu chamo você no final do programa para fazer. Vamos juntos agora chegar perto de Deus? Você teria coragem de repetir as palavras da minha oração, como eu repeti as palavras da oração da minha mãe? Se você tiver, feche os seus olhos e diga: Pai, eu sou uma pessoa necessitada da Tua misericórdia. Eu sou uma pessoa necessitada do perdão dos meus pecados. Eu quero viver para Ti, Senhor. Eu quero ser feliz. Eu quero ser salvo. Eu quero que o Senhor abençoe a mim, aos meus filhos, ao meu marido, à minha mulher, aos meus vizinhos, aos meus parentes. Eu gostaria tanto que o Senhor entrasse na história da minha vida. Que o Senhor resolvesse os meus problemas. Que o Senhor curasse as minhas doenças. E que o Senhor fizesse de mim uma referência, uma testemunha de que o Senhor é bom. Peço, no nome de Jesus, que abençoe-me. Assim oramos. Amém. Que Deus te abençoe.